Fala aí, pessoal, muito boa tarde. Pessoal, hora do almoço aí, mais uma live no meio-dia. Hoje vamos falar aí de PCA, títulos bancários, vários dados macroeconômicos que têm saído aí, não só na última semana, saíram hoje também. E para isso, né, conto sempre aí com meus amigos Rafael Pérez, economista aqui na Suno, e Gustavo Sung, economista-chefe aqui na Suno também. Boa tarde aí, pessoal. Sejam bem-vindos, como sempre. Fala, galera. Boa tarde a todos. Fala, pessoal. Beleza? Vamos colocando aí a marmita no micro-ondas. Vamos conectar aí que tem bastante coisa para a gente conversar hoje. Boa. Podemos começar então, acho que fazendo uma cronologia aí, né? Passando os dados da última semana. Depois a gente passa aí para os dados que saíram hoje, né? Você comentou que a gente estava falando em off aqui que saíram alguns dados hoje mais cedo. E aí a gente fala aí sobre títulos bancários depois. E também tem um recado aí pro pessoal, vou falar mais para frente aí. A pessoa até tá vendo aqui na tela, né? Um pouco cobrindo o Sung aqui, né? Mas eu vou explicar depois com mais detalhes. Então, palavra de vocês aí. Bom, eu vou começar aqui, aí depois o Rafa entra, para a gente seguir uma ordem aqui. Bom, a gente teve dois dados importantes aqui do meu lado que eu cubro. Primeiro, na parte política, a gente teve uma pesquisa, a gente escreveu isso hoje no nosso relatório de macroeconomia, mas acho que eu posso trazer que é interessante. Saiu semana passada uma pesquisa do mercado, 94 analistas, economistas de bancos e consultorias sobre a avaliação do governo e sobre a avaliação do atual ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Em relação à última, não, a da semana passada, se eu não me engano, foi em maio, 26 de maio, a última pesquisa, a avaliação do governo melhorou razoavelmente, mas o que chamou a atenção foi a avaliação positiva que teve o ministro Haddad em relação à condução da economia. E acho que é uma sensação muito por conta do novo arcabouço fiscal, da reforma tributária, um sincronismo maior com o Congresso e até uma parcimônia em relação àquele programa de barateamento de carros que foi razoavelmente estruturado. E aí, vários jornais noticiaram essa pesquisa, mostrando a melhor avaliação. Mas eu faço uma reticências de que se tem na continuidade nas pesquisas ali, tem até uns gráficos para baixo, o que trouxe uma melhora na Bolsa nos últimos tempos. E aí foram outros fatores que geraram esse otimismo, que é importante ressaltar. Então foi perspectiva de fim do ciclo de alta de juros nos Estados Unidos, que é algo que a gente já vem comentando. Foi, sim, o fortalecimento do Haddad pelos analistas, os 94 entrevistados, mas teve também o fortalecimento e protagonismo do Congresso, tá? Isso foi bastante importante. Redução das incertezas fiscais, tá? E esses mecanismos. Além disso, teve outros fatores ali que me fogem agora à mente, mas o ponto importante é que se deu por diversos fatores essa melhoria, não somente um. Então, houve realmente uma melhora do ambiente macroeconômico brasileiro, que é corroborado, e aí entra para o segundo dado, que saiu o IPCA na semana passada, a gente teve uma deflação, ou seja, uma variação negativa do IPCA de 0,08. E eu chamo a atenção para dois grupos importantes. Primeiro foi transportes, e o segundo foi alimentos e bebidas. E aí, alimentos e bebidas foi muito por conta da queda recente dos preços das commodities agrícolas, principalmente dos grãos. E aí os grãos não é só o grão em si, é em toda a cadeia. Óleos de soja ficaram mais baratos, o leite, a carne ficaram mais baratos, porque são aí dependentes desse insumo. Então isso fez com que alimentos e bebidas ficassem mais baratos. Além disso, em transportes, a gente teve dois cortes de preços de combustíveis pela Petrobras na refinaria, no mês de junho, no dia 15 e no dia 30, e também o programa de barateamento de preços de carros, na verdade, novos, que também reflete nos usados, de descontos de 1,5% até 11,6%, o que fez com que os itens de automóveis novos e usados ficassem mais baratos, que ajudou também ao IPCA a apresentar uma deflação.
É uma questão pontual, não é que vai permanecer desse jeito, tá? A gente já enxerga a inflação de julho voltando a subir. No IPCA de 12 meses, a tendência é que ele volte a subir também, como a gente sempre vem tratando, que a inflação no segundo semestre vai voltar a subir, mas isso vai corroborar um ambiente positivo para que o Banco Central inicie o ciclo de cortes de juros, que também trouxe perspectivas aí para os ativos brasileiros a performarem bem aí nas últimas semanas. Então, acho que esse, para mim, do que eu cubro, o Rafa cobre parte de atividades, saíram mais dados por ali, mas esses são os dois divulgações importantes que houve aí na semana passada. Boa. Acho que você trouxe um panorama aí interessante, né? Mostrando aí já essa questão da inflação, né? Já abrindo uma janela aí, talvez o Banco Central começar, né, o ciclo de cortes. E isso tem bastante relação também com a atividade econômica, né? Semana passada a gente teve alguns dados interessantes de atividade econômica. A gente já vem falando há algum tempo que, né, o primeiro trimestre ele foi concentrado muito em agro, o crescimento da economia brasileira, então isso favoreceu bastante, né? Além disso, o mercado de trabalho brasileiro está um pouco mais resiliente do que a gente imaginava. O setor de serviços também. Então a gente teve um resultado muito bom ali no primeiro trimestre. Mas a gente já vinha falando a tendência é que esse segundo trimestre, né, e os próximos também, já haja uma desaceleração, arrefecimento da atividade, né? E aí alguns dados que saíram na semana passada já mostraram um pouco esse cenário, principalmente quando a gente olha para varejo, né? O varejo caiu aí quase 1%, tanto se a gente olha o restrito quanto o ampliado, né? O ampliado ele inclui veículos, construção civil, motos e tudo mais, que são os itens que dependem mais de crédito, né? E como a gente está no momento que o crédito está muito caro, setores que dependem mais de crédito acabam tendo um desempenho pior. E o varejo já mostrando um pouco do que isso que a gente tem trazido, né? Esse segundo trimestre já perdendo um pouco mais de tração, desacelerando mais o consumo, que é o que pesou bastante. Endividamento muito alto das famílias, né? A gente está em quase patamares recordes, né, de endividamento, e o crédito bastante caro, né? Então isso aí, muito por conta da taxa de juros elevada, isso aí está pegando já na atividade, principalmente varejo. Por outro lado, quando a gente olhou para serviço, a gente nota aí que o serviço ele tem sido ainda um ponto fora da curva, né? Ele é um setor que representa muito a economia brasileira, quase 70%. Ele teve um crescimento até acima do que se esperava, né? Isso mostra que é um setor que ainda vai sustentar um pouco uma atividade, né? Apesar dessa desaceleração, vai cair menos graças ao setor de serviços, que ainda tem crescido um pouco, tem mantido, né, resultados interessantes, né? Então tem mostrado uma certa resiliência. E como o setor de serviços é um setor que emprega muito, né, isso acaba também se refletindo no mercado de trabalho. O mercado de trabalho acaba tendo um desempenho melhor graças ao setor de serviços. E hoje a gente teve o IBCBR, né? O IBCBR é uma prévia do PIB, né? Foi o IBCBR ali referente a maio, e ele teve uma queda bastante relevante, né? A gente caiu aí 2%, né, em maio, né, em relação a abril, e já mostrando que esse segundo então, trimestre vai ter uma atividade mais fraca, né? E um ponto importante é o consumo, né? Ele normalmente ele costuma ser um pouco menor, o consumo das famílias, principalmente, costuma ser um pouco menor nesse segundo trimestre, né? E aí a gente já perde os efeitos ali de agro, o agro está muito concentrado no primeiro trimestre, né? Então tudo isso já está se refletindo melhor no IBCBR, a tendência é que então esse mês aqui agora caiu, a tendência é que também no próximo mês agora de junho também venha mais estável, né? Menor, né? Um crescimento, se vier um crescimento ser muito baixo. Então, isso já mostra esses sinais de que a economia brasileira, apesar de um bom desempenho no primeiro trimestre, já começa a perder força, né? Já era esperado, o efeito de comparação é muito alto no primeiro trimestre por conta do agro e outros, né, que eu comentei agora há pouco. Mas, de toda forma, assim, é uma atividade ainda que está mais resiliente do que a gente imaginava, né? A gente esperava que o Brasil crescesse próximo de 1,5, e a gente vai crescer entre 2 e 2,5 esse ano, provavelmente. Então, de toda forma, assim, a gente já esperava. Mesmo assim, o resultado não é de todo ruim, né? Dado que a gente ainda vai ter uma economia que vai crescer acima de 2% esse ano. Boa, e aí eu vou complementar alguns dados dessa semana, e depois a gente pode falar um boletim Fox. Vou pegar minha colinha aqui. Hoje também saiu pela manhã o índice de preços, o IGP-10, medido aí pela FGV, que mostrou uma nova deflação, um pouquinho menor a deflação em relação a junho, mas em julho o índice aí teve uma variação negativa, assim como o IPCA. E aí, se a gente olha a composição, o IPA, que é índice de preços ao atacado, que é o índice de preço ao produtor, que lá tem uma cesta de preços de matérias-primas, bens finais, bens intermediários, continua mostrando que o cenário é positivo para a inflação. A gente está vendo uma desaceleração dos preços,
o que pode, de novo, ajudar o Banco Central na sua tomada de decisão, porque a gente deve ter um repasse menor dos produtores, dos custos para os consumidores, tá? O Rafael já bem trouxe o índice BCBR da China. Hoje pela manhã, na verdade ontem para hoje, a gente teve a divulgação do PIB da China, que veio abaixo do esperado. O mercado esperava um 7,3, veio 6,3 na comparação anual. E muito aí que uma demanda interna um pouquinho mais fraca do que esperado, principalmente um pouquinho ali, os mercados analistas viram ali, por exemplo, vendas varejo, poderia ter vindo um pouquinho melhor, tá? E aí a perspectiva é que o governo chinês faça novos estímulos para cumprir a meta de 5% de crescimento esse ano. Então, provavelmente teremos mais estímulos fiscais ou reduções da taxa de juros, principalmente aí no segundo semestre, e isso deve ser, se de fato ocorrer, esses estímulos para tentar melhorar a economia brasileira, isso deve ajudar, economia chinesa, perdão, isso deve impactar positivamente o Brasil. Outro dado importante saiu o Desenrola. O Desenrola é aquele programa de renegociação de dívidas que o governo Lula tinha prometido que ia fazer programas para famílias endividadas. E aí, finalmente, hoje passa a valer o Desenrola. Vão ser 2 etapas, mas nessa primeira a gente vai ter o cancelamento de dívidas até R$100 das famílias e também renegociação de dívidas para aqueles que ganham até R$20 mil. Essas dívidas vão ser renegociadas, se não me engano, em parcelas de 12 meses e só podem ser dívidas contratadas até o final do ano passado. No fundo, esse é um programa que visa recuperar e dar um fôlego para as famílias que estão endividadas. Se pegar dados aí do Banco Central, a gente já vem mostrando, está em níveis recordes do endividamento e na inadimplência das famílias. Então, isso pode trazer um fôlego extra para o consumo, mas a gente fica aí também com um pezinho atrás. A gente tem que entender como que vai se dar os próximos passos, porque as pessoas podem ter um ganho extra para consumir, mas elas podem se endividar mais ainda, né? Então, isso pode virar uma bola de neve. Então, a gente Dinheiro tem que que fica livre usa para consumir, fazer mais dívida, né? Esse é um problema, né? Exato. Então, a gente tem que ver como que vai se dar essa dinâmica. É importante que eles possam consumir, mas se virar um consumo desenfreado, isso pode prejudicar ainda mais. A gente sabe que o cartão de crédito, por exemplo, é a principal modalidade de endividamento das famílias, mas de qualquer forma isso pode dar um novo impulso para a atividade econômica brasileira. E o último dado aqui da semana, que a semana começou bastante agitada, apesar de ela ser um pouquinho mais morna de dados. Segunda-feira começou com bastante coisa, e a Rússia ela suspendeu sua participação no acordo de grãos do Mar Negro. A gente vem já citando isso em algumas lives, que a Rússia e a Ucrânia são grandes produtores de grãos, principalmente a Ucrânia, e ela abastece o mundo. E devido à guerra, a exportação ficou comprometida. Então, Nações Unidas, a Turquia participou da negociação de criar um corredor de escoamento de alimentos para evitar uma pressão e a falta de comida no mundo. E aí esse acordo foi vigente, teve alguns problemas, era vigente e estava facilitando, deixou estável os preços dos alimentos aí nos últimos meses. Só que esse acordo iria acabar, se eu não me engano, ia acabar hoje, a segunda-feira ia acabar, e a Rússia suspendeu sua participação. Olha, tem alguns pontos que eu não estou de acordo, está só favorecendo a Ucrânia, eu quero melhorar alguns itens desse acordo, então eles estão nessa fase de negociação e, por enquanto, as exportações já estão suspensas, o que pode levar a uma leve pressão sobre os preços. Por enquanto não houve nada, a gente está ainda no início desse episódio, mas é importante ficar de olho, porque a Ucrânia, esse corredor de exportação, conseguiu estabilizar bastante os preços dos alimentos recentes. Então, vamos ficar de olho, tem bastante coisa para acontecer ainda. Eu ia até perguntar aqui, né? Na verdade, não é uma pergunta. Eu acho que seria legal na próxima semana, na nossa live aqui, trazer atualizações sobre como que tá o conflito lá, né? Porque a guerra continua, né? Então, acho que seria bacana um tema aí para. Inclusive, se o pessoal quiser sugerir, quem está assistindo ao vivo aqui, né? A live fica gravada, mas quem tiver ao vivo aqui quiser sugerir temas também, a gente é super aberto aqui, pode mandar no chat que a gente está de olho.
E acho que agora o Rafa pode comentar um pouco sobre, não sei se você tem algum ponto, Rafa, senão eu coloco o focus aqui na tela. Eu só ia fazer uma observação em relação ao que o Sung comentou da China ali, né? Eu acabo acompanhando um pouco mais de China de perto. E a gente trouxe, né? Na semana passada comentou um pouco do nosso relatório, escreveu sobre China, a gente vem trazendo já algumas semanas, alguns meses, né? Como a China ela tá tendo dificuldade para, de fato, cumprir sua meta de crescimento de 5%, né? Então, o consumo que vai ser o principal motor da economia esse ano, que mostrou um crescimento abaixo, o crescimento do PIB veio abaixo do esperado. O que surpreendeu foi a indústria, mas no geral os dados vieram abaixo. Então, a China vai ter isso vai trazer um pouco de pessimismo para os mercados, um pouco de desânimo, dado que a economia chinesa está crescendo abaixo do que a gente imaginava, né? E em relação ao que o Sumi comentou da Rússia, né, isso provavelmente vai fazer com que os preços de algumas commodities, aí, pelo menos no curto prazo, tenham aumentado, né, principalmente milho e soja, e são dois itens que estão muito presentes nas exportações brasileiras. Então, isso pode trazer aí, pode beneficiar aí alguns exportadores, algumas empresas, né, mas, no geral, a notícia é muito ruim. Mas bora lá, vamos falar então de Boletim Focus. Você coloca aí na tela. Boa. Então, basicamente, né, acho que o que a gente nota nesse Boletim Focus de hoje é que o mercado, né, dado que, parecido com o que a gente trouxe na semana passada, o mercado ele já meio que acomodou as suas principais variáveis, né, inflação, PIB, câmbio Selic, ele já meio que acomodou e agora está fazendo mudanças pontuais. Então, se a gente olhar para 2023, a única mudança relevante que a gente teve foi o PIB, né, que aumentou um pouquinho para 2,24, talvez provavelmente refletindo aí um pouco os dados melhores ali de serviços, né, que veio semana passada. Só que esse dado de BCBR hoje talvez pode trazer alguma mudança na próxima semana, né? Em relação a 24, também parece que a inflação estável, que é uma boa notícia, né? E, inclusive 2025 caiu, né, para 3,55, ou seja, boas notícias do Banco Central. Acho que está cada vez mais, né, como o Sung sempre traz, né? Acho que as fundações da casinha estão cada vez mais estáveis, né? Dá para a gente começar a discutir cada vez mais a questão do ciclo de corte de juros. Então, são boas notícias aqui em relação à inflação. E também em relação ao PIB, né? O PIB de 24 aumentou, em 28 para 1,30, 25 aumentou, 26 aumentou, então, né, isso também é uma boa notícia aí de PIB maior para os próximos anos, de acordo com o mercado. Câmbio praticamente estável também, né? A gente já não tem tido agora grandes acontecimentos que podem mudar, né? Um pouco dos fundamentos que a gente tem visto aí em relação a câmbio. Né? A mudança que teve foi para 2024 só, uma mudança marginal, né? Esperando aí R$ 5,05 e Selic estável, né? Então, basicamente, aí eu acho que o mercado ele já acomodou bem ali, já mapeou basicamente as principais mudanças que podem afetar essas variáveis e a gente nota uma maior estabilidade aí na maioria dos pontos. Boa, não sei se o Sung quer fazer algum comentário. Não, eu acho que só um ponto interessante mesmo, a gente que menos mudanças nas últimas semanas, acho que as coisas estão bem mais estáveis, e o PIB aí subindo para todos os anos, acho que é 2 pontos para chamar atenção. Mas de resto, acho que é por isso mesmo. Boa. Eu acho que é engraçado que assim, né? Quando a gente olha semana a semana, tem muitas vezes que não tem mudanças, né? Só que quando a gente pega, por exemplo, o Boletim Focus, que saiu hoje, e compara com um boletim que saiu, sei lá, em janeiro de 2023, né, desse ano, são completamente diferentes, né? Vou até ver se eu puxo aqui, só para título de curiosidade aqui pro pessoal. Vamos ver se eu consigo puxar rápido aqui. Se a gente olhar, eu fiz esse exercício recentemente, né? Eu comparei o de janeiro com o de... Inclusive, no Economia Explicada, que a gente tem aqui na nossa live para os assinantes, eu trouxe essa questão. A gente nota que a inflação não estava tão diferente. Se não me engano, ela estava 5,5 aproximadamente. Mas o PIB estava, acho que 0,8, 0,9, né? E agora está 2,3. Então a diferença do PIB é grande. Juros também teve uma diferença, mas não é tão gritante. E câmbio também é uma diferença um pouco maior. Mas se a gente comparar com os últimos anos também, né? Que começou o ano de um jeito e terminou de outro. Então o Boletim Fox, quando a gente compara aí, tem uma diferença bem grande. Inclusive o Cássio aí, ó, dando um alô aí pra gente, sempre presente aí, fala Cássio. Chegou atrasado, mas chegou, isso que é importante. Ele não falta uma. Não, eu peguei aqui um de 20 de janeiro, só para ilustrar. Então, o PIB hoje tá previsão, né, para o final desse ano em 2,24. Lá em... Vocês estão vendo a tela? Não, não estão, né? Agora estão.
Espera aí que mudou tudo aqui. Agora vai. Então, 2,24 PIB para esse ano, segundo o Focus de hoje. E se a gente pegar aqui o Focus de janeiro de 2023, 0,79. Né? Tá meio pequeno aqui, mas agora aumentei. Essa segunda linha aqui, né? 0,79. Inflação em 5,5, dólar em 5,28 e Selic em 12,5. Hoje saiu IPCA em 4,95, então caiu bastante. Câmbio em 5 e Selic em 12. Então a Selic reduziu aí meio ponto, o IPCA em meio ponto também, se for pegar aí arredondando, e o câmbio em 0,30, né, 30 centavos aí. É bastante coisa, né, se a gente pegar, não é a maior variação se a gente pegar semestralmente, mas muda bastante, né, quando a gente vai vendo semana a semana, os impactos são bem menores, né. Então é legal de fazer esse exercício, eu acho que também você falou sobre economia explicada, né, hoje inclusive tem, né, toda segunda não, a cada 15 dias, 2 segundas-feiras, a gente alterna aí, eu e o Rafa, a gente alterna as segundas-feiras às 18, uma segunda é economia explicada e outra segunda é o plantão de dúvidas de renda fixa. Então a gente faz esse jogo aí e hoje vai ter economia explicada, 18 horas, certo, Rafa? Exatamente. Boa. Bom, acho que o pessoal tá vendo aqui esse QR Code aqui na tela, né, com 3 anos pelo preço de 2, assinatura Suno, e eu vou mostrar aqui para a galera, né, só para dar esse recado, que a gente ainda tem aquela semana do assinante que a gente passou aqui na última semana, a oferta aqui vai acabar, né, a oferta de 5 guias Suno, que são best-sellers aí, de graça, vai acabar daqui 1 dia e meio, mais ou menos, tá? E aqui, assim, são vários bônus, é o melhor momento de você renovar a sua assinatura para quem já é assinante. Inclusive, eu vou mostrar daqui a pouco o relatório que a gente faz aqui na parte de renda fixa, que é o Suno Títulos Bancários, né, que é um relatório específico que a gente faz para CDBs, LCIs, LCAs e ajudar o pessoal a escolher. Inclusive, o Cássio aí, acho que já deve conhecer muito provavelmente, porque ele é bastante engajado aí. Não sei se alguém que está vendo aí já conhece também, se já conhecer pode falar aqui no chat. E aqui, basicamente, você tem uma oferta né, para você renovar por 3 anos, pagando 2, não só Suno Premium, mas também internacional, que engloba toda a assinatura de Suno Premium, mais a carteira internacional, que é bastante vencedora aí quando a gente compara com o principal benchmark, que é o S&P 500, né, a Bolsa dos Estados Unidos. E tem esse daqui do meio, né, que foi uma oferta que foi desbloqueada aqui, que o pessoal está dando aí 20% na Suno Mentoria, que na minha opinião, aí eu estou falando por mim, é o melhor produto da Suno, tá? Então, assim, você tem aqui, né, todos os acessos que você vai ter, eu acho que eu não vou ficar falando um por um aqui, mas basicamente você vai ter, além de ter todo o hall ali da Suno Premium, Suno Internacional, você tem todas as carteiras, você vai ter também, né, porque já tem aqui 1 ano de Suno Black, e a Suno Black engloba tudo, você também tem consultoria, você tem encontros com Thiago Reis, professor Baroni e outros analistas, você tem a comunidade, que para mim é onde está um dos maiores valores aí da mentoria, né, um grupo ali que você tem acesso a tempo real, não só aos analistas, mas também a outros membros da mentoria, que né, têm conhecimentos diversos, atuam em diversos setores, e isso ajuda também não só os membros, mas até a gente, né, quando a gente vai conversar, e várias outras coisas. Então, não vou falar muito aqui. Aqui você tem alguns bônus, né, se você assina até até um dia específico, né, aqui no caso até amanhã, você tem acesso aí a 5 livros da Suno que são muito vendidos aí, que é o Guia Suno Dividendos, Fundos Imobiliários, Small Caps e Contabilidade para Investidores. E assim, o link está aqui no QR Code, vou deixar o link aqui nos comentários, o link também está na descrição, vocês podem conferir aí com mais calma tudo que vocês têm aí de interesse, mas assim, na minha opinião, é a melhor oportunidade para vocês fazerem uma renovação e conhecerem mais aí o que vocês têm disponível para acesso, certo? Não sei se vocês querem complementar aí algum ponto. Não, e do mentoria a gente tem um grupo de WhatsApp, né? Tá aqui os principais analistas da Suno, tá o Thiago, tá o Baroni, o pessoal pergunta bastante, a gente está lá também. A gente manda aí atualizações, dados que saíram macro de última hora, a gente vai lá, faz comentários.
o pessoal tira dúvidas e assim sobre qualquer ativos. Então, a gente está sempre junto, tentando construir, no fundo, a experiência de investimento para você se tornar um investidor independente, com conhecimento. Então, um passo a passo, no fundo, às vezes dá 2 passos para trás para dar 20 para frente, né? Perfeito, eu concordo. E acho que, para mim, é isso. A mentoria é o melhor produto que a gente tem. A gente tem a Suno Black, né, que engloba tudo ali, mas o que a mentoria entrega é, além do Suno Black, eu acho que é o que talvez tenha mais valor aí, né, que é o que o Sung comentou sobre o grupo, né. E aproveitando aqui que eu já estou compartilhando minha tela, vou vir aqui para a área de membros da Suno, tá? Inclusive aqui, ó, pessoal, a gente falou sobre economia explicada e já está na minha agenda aqui, economia explicada hoje às 18 horas. Então, inclusive aqui para quem não conhece muito bem, né, na área de membros você já tem a agenda inteira da semana. No meu caso aqui, tá na assinatura Black, então tem todos os eventos que vão acontecer durante a semana. Amanhã tem plantão de dúvidas do Internacional. Quarta-feira, plantão de dúvidas de Suno FIIs e Suno Ações. E quinta-feira, plantão de small caps, tá? Então tem bastante coisa aí essa semana, tem os horários também direitinho. E o que eu quero. Inclusive tem aqui já ó, o último relatório publicado, Macroeconomia, número 98. Então, para quem quiser, também já está disponível para ler. E agora eu vou mostrar aqui sobre o relatório de títulos bancários, a gente vai bater nesse papo. Eu vou filtrar aqui nas categorias por renda fixa. Né? Você pode fazer os filtros da forma que você quiser, né? Você pode filtrar renda fixa, start, macroeconomia, internacional, tudo mais, conforme a sua assinatura. Aplica o filtro e eu vou pegar aqui o último relatório de títulos bancários que foi publicado há 15 dias, né? Que é esse aqui, número 23. Tá? Então, sempre que for publicado, vocês vão ver lá na aba de últimas publicações. Vou abrir aqui o último publicado, inclusive sai um novo amanhã, tá? Dia 18. E aqui eu vou mostrar a tabela, né? Assim, tem um textinho que a gente coloca, mas eu vou mostrar mais a tabela para vocês, né? E entender e explicar um pouco como que funciona. Não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Então, né? Beleza. Bom, aqui a ideia, pessoal, é fazer existe uma dinâmica meio particular aí para os títulos bancários. Não sei se todo mundo aí já é meio familiarizado ou não com esse produto, mas, né, começando pelo começo, o que eu chamo de títulos bancários? CDBs, LCIs, LCAs, LCs, que não são tão comuns, mas também existem, são aqueles produtos que são emitidos, né, os títulos de renda fixa emitidos por instituições financeiras. Então, um banco, uma financeira quer captar recurso, ela vai lá e emite esses títulos, o dinheiro vai para o caixa do banco e eles alocam da maneira que bem entenderem. Né? Se for uma LCI, o dinheiro vai mais para o setor imobiliário, se for uma LCA para o setor de agronegócio, muitos bancos têm operações nesses setores, né? E, inclusive, por isso, esses produtos são isentos de imposto de renda, porque o governo, para incentivar, eles tiram o imposto, né, para a pessoa física desse produto. E aí, só que aí, né, os bancos, eles têm um bom relacionamento entre si, né, as plataformas dos bancos ali, e todo dia você tem ofertas diferentes rolando nas plataformas. Então, você entra lá na plataforma da XP, tem várias ofertas disponíveis. Você entra na plataforma do BTG, outras ofertas, centenas de ofertas. Você entra no Invest, que é a antiga Isinvest, mais ofertas. Plataforma do Itaú, e assim por diante. Né? Assim, centenas de plataformas e centenas de opções dentro dessas centenas de plataformas. Então, tem uma dinâmica meio particular aí desses ativos. E uma maneira da gente ajudar o pessoal, né, a escolher os melhores títulos de emissão bancária, né, foi fazer um filtro quinzenal, né, com as melhores opções ali para alguns prazos específicos e considerando também os bancos que a gente considera seguros. Tá? Então não adianta a gente pegar lá as maiores taxas e colocar numa tabela, porque o banco pode ter alguns problemas, né, pode existir algum problema ali de crédito, principalmente. O banco tem uma liquidação extrajudicial e aí você depende do FGC pagar o valor que você investiu. Né? O FGC paga? Ele paga, né? Só que assim, ele não tem um prazo específico para pagamento, pode ser que demore, você fica com o dinheiro lá congelado, sem rendimento, é como se você estivesse mantendo o dinheiro na conta corrente. Isso é ruim, né? Porque você perde ali o seu custo de oportunidade de estar aplicando em outros investimentos, ou até mesmo naquele título que você comprou. E às vezes a diferença de taxa é pequena para você
passar esse calor, né, que a gente fala. Então, pô, você comprar um título de um banco super arriscado, eu acho que não vale a pena por, sei lá, 10% do CDI ali, que, pô, o CDI é 13%, 10% disso vai ser, sei lá, vamos dizer que é 1%, né, no ano. Não sei se vale a pena, até onde vale, né, você correr um risco muito maior por 1% no ano. Então, a gente já separa também os bancos que a gente considera seguros, a gente até coloca o rating aqui, que são atribuídos pelas principais agências de crédito aí do Brasil, e a gente coloca aí na tabela, principalmente, né, quem é o banco emissor, o tipo do título, se é um CDB, uma LCA ou LCI, o indexador, então a gente tenta colocar 3 para cada, né, então percentual do CDI, 3 opções, IPCA mais 3 opções e pré-fixados 3 opções, a gente quis não colocar muitos também, para também não confundir, né, a taxa ao ano, que está lá disponível na plataforma, a taxa equivalente, então se é um título isento, a gente ajusta essa taxa para como se fosse uma taxa de um CDB, né, que não tem a isenção do imposto de renda. Então, se você comprar uma LCA que, por exemplo, a 93% do CDI para 1 ano e meio, é como se você estivesse comprando um CDB a 112,73% do CDI. Então, a gente faz essa equivalência também. Nessa última semana, né, no último relatório, teve mais CDB, né, só teve uma LCA. A gente coloca também os vencimentos, o rating, como eu falei, né, a nota de crédito, se o título é isento de IR ou não, a aplicação mínima do título, que também é importante, né? Não adianta a gente colocar títulos que, pô, exigem um mínimo aí muito alto, né? Porque nem todo mundo, nem todos os assinantes vão conseguir aplicar e talvez nem seja tão interessante você aplicar muito dinheiro em um único título, né? E onde encontrar? Então a gente hoje filtra 4 plataformas, né? Que é o Nuinvest, BTG, XP e Banco Inter, que são plataformas bem grandes aí, passa muito dinheiro nessas plataformas diariamente, né, bilhões de reais. E, claro, existem diversas outras plataformas, além das próprias plataformas dos bancos. Então, você pega um CDB do Banco Inter, ele negocia no Banco Inter, ele negocia na XP, negocia no BTG, negocia em outras plataformas, né? Então, existem outras, só que a gente filtra hoje essas 4, né? É diferente porque você tem, por exemplo, uma ação ou um fundo imobiliário que é negociado em bolsa, né, em ambiente de bolsa, ali você vai na B3, no home broker das suas corretoras, você vai ter acesso em todas as corretoras, independente de qual plataforma, você tem acesso à mesma ação. Aqui, no caso de títulos bancários, não é bem assim, né? Você vai ter, aquela plataforma vai disponibilizar aquele título. Então, se você, inclusive, é engraçado porque se você pegar, por exemplo, um CDB do Banco BMG aqui, você vai ver na Nuinvest uma taxa aqui de 120% do CDI, e em outra plataforma pode ser que esteja aí 115, 110, então existem também negociações entre plataformas e isso dificulta um pouco, né, a nossa vida aqui, porque para você recomendar, às vezes pode ser que acaba aquele título e a pessoa não consegue achar, enfim, existe uma dinâmica e essa dinâmica a gente explica aqui bastante nesse relatório, tem a parte que a gente escreve bastante como que funciona, e aqui eu quis focar mais na tabela para o pessoal tirar dúvidas eventualmente e mostrar como que a gente faz esse filtro, né? E recomenda aí para o pessoal. Mas um resumo, né? A gente faz esses filtros para quem quer aplicar, por exemplo, para 2 anos, a gente fala lá, pô, tem aqui o Banco BMG está oferecendo um CDB a 120% do CDI para 2 anos, o rating dele é A, você pode aplicar a partir de R$ 100 nesse título e está disponível lá na Nuinvest. Quer dizer que não tem na XP? Não, tem na XP, só que a gente achou que a taxa da Nuinvest estava maior para esse emissor, né? E assim por diante. Então, eu acho que, não sei se eu consegui explicar aqui perfeitamente, não sei se ficou claro aí. Ô Vini, deixa eu tirar uma dúvida. Na verdade, olha pessoal, para quem ouviu o que a gente estava falando alguns minutos atrás, teve uma pergunta na mentoria, no grupo de WhatsApp, e aí eu quero compartilhar com vocês, que é até para o Vini. Se eu não me engano, Vini, acho que foi na mentoria, perguntou, olha, eu recebi do banco X a 120%, só que ele tem imposto de renda. Como que eu calculo? E aí até passei essa mesma resposta só para minha namorada, porque às vezes ela olhava assim, nossa, 130, 120 do CDI, vale a pena, não sei o que. Olha, toma cuidado, porque depende do rating, quem que é a empresa, e tem imposto de renda. Quando você tira imposto de renda, você tem que fazer um cálculo lá que você ensinou
para a pessoa ali da mentoria, que eu queria que se pudesse explicar, porque no fundo, esse banco BMG 120 não é 120, né? Porque não tem existência. Qual que é a taxa final que o cara vai receber? Boa, bom que você levantou esse ponto. Acho que foi na mentoria assim que o pessoal perguntou lá, eles mandaram uma oferta que receberam, né? Muita gente, as corretoras já costumam mandar essas ofertas por e-mail ou por mensagem ali para os investidores, né? E às vezes é isso, né? Brilha o olho, a taxa muito alta e a pessoa acaba comprando. E eu acho que o principal aqui é o risco de crédito, né? Então você pega ali. E normalmente, quando você vê uma taxa muito alta, é aquele negócio, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia e você tem que olhar bem ali o risco de crédito daquela instituição. A gente também faz a análise dos bancos emissores para ajudar justamente nesse ponto. E acho que a gente pode pegar um exemplo aqui. Vou ver se minha calculadora vai abrir aqui. Vai. Vou colocar aqui do lado. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui primeiro a LCA aqui do BTG Pactual, tá? Que estava pagando aí 93% do CDI. E a taxa equivalente é de 112,73 para um ano e meio. Como que eu faço esse cálculo, tá? A gente, basicamente, quando você quer transformar de um título isento para um título não isento, você tem que adicionar o imposto de renda, que seria a alíquota equivalente. Então, a gente tem aquela tabela regressiva lá de imposto de renda para títulos de renda fixa, que basicamente começa em 22,5% e termina em 15% sobre o rendimento. Então, até 180 dias você tem 22,5%, de 181 a 360, 20%, de 361 a 720, 17,5%, e acima de 720 dias, 15%. Tá? E vamos lá, aqui para 93%, um ano e meio, eu acredito que a alíquota esteja aqui em 17,5% já. Tá? Se não for isso, vai estar em 20%. Mas vamos lá, você vai pegar basicamente os 93%, né, e dividir por 0, a diferença ali de alíquota. Então você tem que é como se fosse o valor cheio daquele título, né? E aí você tira o equivalente da alíquota, chegando aí numa taxa. Então, por exemplo, vou pegar aqui que seria 100, né? Mas a gente faz para já fazer direto a conta. Então, menos 0,175, que é 17,5, você chega aí em 0,825, tá? E aí você faz esses 93, né, que é 93% do CDI, dividido por 0,825. Você chega aqui no 112,73, né, arredondando aí, por cento do CDI. Então, você comprar uma LCA a 93% do CDI para um ano e meio, uma alíquota de 17,5% de imposto de renda, é como se você estivesse comprando um CDB, né, um título não isento, a 112,73. Se for fazer, então, veja que eu dividi aqui a taxa, né, pela alíquota de imposto. Se for fazer o contrário, então 120, né, se eu quero chegar num título isento de imposto de renda, eu vou multiplicar pela diferença de taxa. Como aqui já é 2 anos, a taxa vai ser a alíquota vai ser de 15%. Então eu vou multiplicar por 0,85, que é a diferença de 1 menos o 0,15. Né? Então eu vou multiplicar aqui por 0,85, chega no 102% do CDI. Então eu comprar um CDB a 120% do CDI, para 2 anos, uma alíquota de 15%, é como se eu estivesse comprando aqui um título isento de imposto de renda, né, uma LCA ou um LCI, a 102% do CDI. Então, se você vê lá, eu tenho aqui uma oferta a 120% do CDI ou uma LCI a 105%, tá? Que não é tão comum, tá? Mas vamos supor que exista. E que seja também no mesmo banco, né? Porque existe também a diferença de prêmio sobre o risco de crédito. Então, se você estiver comparando aqui um título do banco BMG com um título do Agibank, os prêmios podem ser diferentes, né? Essa equivalência talvez não seja a única conta que você tem que fazer. Mas essa é a equivalência, né? Equivale aí a 102% do CDI. E é a Vini, mesma lógica para o resto. Faz esse do 120 do BMG, só para ficar mais claro que é 1 ano e não 2 anos. As pessoas, só para ficar 1 ano, quanto seria o imposto de renda de 1 ano? Ah, tá. Tem esses dois, né? O primeiro e o terceiro aqui, que está na mesma taxa. O de 2 anos é 15%, então você multiplica por 0,85. O de 1 ano,
você tem aí normalmente 365 dias para frente, então você já se enquadra na alíquota de 20% sobre o imposto. Então, ao invés de eu multiplicar por 0,85, eu vou multiplicar por 0,80, né, que é o 1 menos o 0,20. Então, eu vou multiplicar aqui por 0,8, chego nos 96% sobre o CDI. Então, se você vê lá, tem uma LCI do Banco BMG a 98, vale mais a pena você pegar a LCI, porque você vai correr o mesmo risco de crédito, só que você vai ter uma rentabilidade maior. A diferença normalmente não é muito grande, tá? Então, porque você pega 96 para 98, não é quase nada, concordo. Mas, correndo o mesmo risco, eu acho que vale a pena. Você vai gastar aqui alguns segundos fazendo a conta e faz mais sentido você alocar nele do que no mesmo título pagando menos. Então essa é a lógica, né? O que manda aqui é você saber se você tem que colocar ou tirar o imposto, né? Se você tiver um título não isento, você tem que tirar, então você multiplica. Se você tiver um título isento, você tem que colocar, então você divide. E aí você tem que saber a alíquota, né? Então, se for um ano, né? Na verdade, o ideal é você fazer em dias, porque a tabela é medida em dias, né? Não é em um ano, 2 anos, é por dias. E dias corridos, tá? Não dias úteis. Então, até 180, 22,5, de 181 a 360, 20, de 361 a 720, 17,5 e acima de 720, que dá 2 anos, são 15%. E aí tem uma pergunta do Cássio aqui, acho que eu vou aproveitar para responder. Ele fala, deixa eu complementar aqui, tem algum cálculo possível para comparar títulos indexados ao CDI e ao IPCA, mesmo que seja só aproximado? Existe sim. O jeito de você fazer isso, né, para você comparar as rentabilidades é colocar a inflação implícita que está sendo negociada na conta. Então, por exemplo, pegar aqui um pré-fixado, pegar aqui de 2 anos, o pré-fixado aqui do Agibank a 12,52, tá? E aí eu quero comparar com o IPCA+, do Agibank também a 7,5 aqui, tá? Porque tem que ser o mesmo banco, tá? Esse que é o ideal, você vê o mesmo risco de crédito. Então, 2 anos, o prazo é igual, o banco é igual, o Agibank, e aí para um IPCA+, está 7,5 o prêmio, e o pré está 12,5, tá? Vou arredondar aqui para 12,5. Para você fazer essa conta, vou mostrar aqui na calculadora. Você tem que transformar primeiro, né, tirar de taxa, então você soma aqui 1 mais 7,5. No Excel é mais fácil essa conta, não sei se vai dar certo aqui na calculadora. Deixa eu fazer no Excel que vai ser melhor. Rapidinho. Fazendo ao vivo aqui, hein? Então, 7,5 é o prêmio do IPCA e 12,5 é o prêmio do pré, tá? Os dois para 2 anos, então os dois já estão na alíquota certa ali. A gente vai pegar, somar a taxa aqui do 7,5 e tirar, né? Multiplicar os 12,5. Depois você tira 1. Vou dividir, tá, pessoal? Desculpa aí. Primeiro os 12, depois os 7. 4,65. Então essa é a inflação. Pode aumentar um pouco, Vini? Opa, foi mal. Boa. Tá, fiz bem rascunho aqui mesmo, tá? Porque eu abri agora. Mas aqui é o prêmio IPCA+, tá? Desse lado aqui. E aqui é o pré. E a inflação que está sendo negociada aqui é de 4,65. Em tese, é aquele negócio, né? Se você acha que a inflação vai ser maior, desses 2 anos, anualmente, né, vai ser maior que 4,65, você vale mais a pena investir no IPCA, né? Porque aí você vai levar os 7,5 mais essa inflação que está sendo maior do que os 4,65. Se você acha que vai ser menor, vale mais o pré, porque na soma aí da inflação com o prêmio do IPCA não vai chegar nos 12,5 do pré. É basicamente essa conta aí que você faz. E não é basicamente uma subtração, né? Porque você pega aqui os 12,5 e tira 7,5, vai chegar no 5. Só que você tem que fazer, você tem que desacumular a taxa ali, né? Fazer essa continha aqui que eu estou mostrando, que é 1 mais taxa dividido por 1 mais taxa menos 1. Aí você chega aí no cálculo correto. Essa é uma das formas de você
é avaliar aí o título indexado ao CDI ou ao IPCA. Aqui eu comparei um pré, mas se fosse um percentual do CDI é a mesma coisa, né? Porque você pega, eu quero comparar aqui um 120 do CDI. Quanto é o CDI? Vamos supor que seja 13. Quanto que é 120% de 13, né? Vai dar aqui 16%, quanto que dá? 15,60%. Então, ao invés de você fazer com 12,5, você faz com 15,60. Tá? Aqui eu estou arredondando, tá, os valores, mas essa é a lógica. Então, dá para você comparar. Essa comparação que a gente fala é a comparação entre taxa nominal e real. Então, não importa se é pré ou percentual do CDI. O que muda é que, no caso do percentual do CDI, você tem que transformar em uma taxa nominal, dependendo do quanto é o CDI, né? Então, é essa lógica que você usa, beleza, Cássio? Não sei se, acho que ficou claro, né, a conta aqui. E aí também, assim, a gente mostra nos relatórios isso, e essa é a lógica que a gente usa aqui para calcular no relatório aqui de títulos bancários, tá? Só uma observação, pessoal. Taxas. Quando a gente faz conta de padeiro, a gente soma e subtrai. Quando você quer realmente fazer o cálculo exato, correto, é sempre ou divisão, normalmente divide, multiplica, soma e a soma taxa. Então, assim, tomem bastante cuidado. Acho que no Google tem bastante material. Mas padeiro, soma e subtrai. Real, se você quer colocar realmente como faz, você multiplica ou divide. Padeiro é conta simples, né? Não vai, senão o pessoal aí vai falar aí que você tá sendo contra os padeiros aí agora. Não, pô, é maneira de Tô dizer, peço brincando, tô desculpas brincando. aí. Maneira de Aqui não, eu dizer, tô maneira de brincando, o dizer. pessoal entende o que você quis dizer. Tô zoando. Mas é isso aí. O Cássio respondeu aqui, falou que ficou muito claro, beleza. Acho que é isso, então, é mais ou menos isso que eu queria passar. Então, esse relatório de títulos bancários e os de renda fixa, de macroeconomia, você já tem acesso a partir da Suno Premium, como eu disse, e tem aí a campanha rolando 3 por 2, né? 3 anos pelo preço de 2 para a assinatura Suno, não só Premium, mas também internacional. Vocês podem acessar aí pelo QR Code, tem o link aqui nos comentários, tem na descrição. E para quem quiser, acho que vale a pena conferir, porque é um dos momentos muito bons aí para você aproveitar. E acho que pela entrega vale bastante a pena aí. E, como eu disse também, né, pessoalmente aqui eu recomendo aí que deem uma olhada com carinho na mentoria, porque eu acho que é um grande produto aí, um grande acerto que a Suno teve nos últimos meses aí, que é um produto relativamente novo, mas que já tem gerado aí bastante feedback positivo. O pessoal que está lá, tem alguns depoimentos também no site, se o pessoal quiser dar uma olhada também, acho que vale a pena. Mas é isso. Recados finais aí, pessoal? Tudo tranquilo, pessoal. Saiu o relatório de macro hoje, a gente fala um pouco de reforma tributária, política. O Rafa ali falou um pouquinho de China, não foi? Não, de No cenário de commodities. Falando um pouquinho de minério de ferro e petróleo. Exato. Então, pessoal, fiquem a dica aí. Tem 6 horas da tarde, economia explicada. Então, a gente se vê até semana que vem. Boa. Valeu, pessoal. Um abraço. Falou, galera. Até mais. Até mais.